Bom, a pergunta de hoje é da Márcia Lopes de Melo, da cidade do Rio de Janeiro. Ela perguntou assim: se temos um plano de vida antes de reencarnar, podemos mudar o seu curso? Então, quem vai responder para Márcia é a irmã Cristiane Moraes, pregadora ecumênica da Religião Divina no Rio de Janeiro, em nome da Religião do Terceiro Milênio. Deus está presente, Cristiane. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Franciele, a todos que estão acompanhando a Boa Vontade TV, a comunicação 100% Jesus, em especial quem está no Rio de Janeiro, a irmã Márcia Lopes de Melo, aqui da cidade, maravilhosa. Ela perguntou, né, se nós temos um plano de vida antes de reencarnar e se nós podemos mudar esse curso, né, do plano que nós traçamos no céu. Certamente, sem sombra de dúvidas, nós podemos mudar sim. Graças a Deus nós aprendemos isso. É um grande diferencial da doutrina da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, que embora saiba que existe o destino, encara como algo que pode ser mudado. Não é algo inflexível, pelo contrário, todo dia é dia de renovar o nosso destino, afirma o nosso líder espiritual, irmão Paiva Neto. Então, antes de reencarnar, nós definimos, né, com os Espíritos Eternos, nossas provas, os desafios, as metas evolutivas que nós vamos ter. Mas, assim, nós temos o livre-arbítrio. Então, a gente pode cumprir bem o planejado, a gente pode desviar um pouquinho dessa rota ou transformar muito positivamente, né, tudo isso que a gente está vivendo e aprendendo na vida. Então, dá sim, graças a Deus, para mudar o destino da nossa vida, sempre para melhor. É o que nós esperamos que todos estejam conseguindo, né, se avaliando. Como sabemos se nós estamos mudando o nosso destino para melhor, se nós estamos fazendo o nosso melhor com pequenas atitudes, né, que a gente pode começar, por exemplo, o dia pensando como eu quero que meu dia seja hoje, né, tendo uma direção espiritual. Não precisa ser algo longo, fazendo a prece, pensando, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Porque assim, Franciele, é como se nós estivéssemos numa viagem, né, planejada, e que no decorrer do caminho ali, mesmo a gente definindo o destino e os pontos importantes dessa viagem, o trajeto pode mudar, né? Então a gente tem que ter essa consciência e graças a Deus por isso, que tudo pode ser mudado, modificado para melhor. E aí eu queria aproveitar e compartilhar com todos essa passagem do Santo Evangelho de Jesus, que nos fala sobre isso, sobre as nossas realizações todos os dias, sobre, inclusive, nós refletirmos sobre as nossas escolhas. Nem sempre são aquelas que são mais agradáveis, mais fáceis, mas são aquelas que precisam ser feitas de acordo com o nosso compromisso, com a nossa responsabilidade. Você é um pai, você é uma mãe, você é um profissional, você tem que fazer tudo de acordo com essa conduta ética e espiritual. E aí Jesus nos fala sobre isso em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 7º, versículo 13 e 14, quando ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, à salvação, e poucos entram por ela. Então aqui é uma lamentação de Jesus, mas no sentido de nos alertar, para que nós não esperemos facilidades nessa vida e para que aprendamos a usar de forma consciente o nosso livre-arbítrio, porque tudo realmente pode ser modificado a cada dia e a gente pode construir um futuro melhor hoje, né? Um futuro melhor para essa encarnação atual e para as próximas, Franciele. Muito bom, Cristiane. Muito obrigada aqui por ter respondido, então, a dúvida da Márcia Lopes, da cidade do Rio de Janeiro, Márcia Lopes de Melo, que mandou a dúvida aqui para esse momento. Pergunte ao Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus. E a gente traz também, Cristiane, esse registro do nosso irmão Paiva Neto no blog paivaneto.com. Eu acho que é importante a gente trazer também essa lembrança aqui no artigo Uso Responsável do livre-arbítrio. Ele assim ensina a todos nós. O ato de pensar é incentivado por Deus, de forma que cada um receba com amor fraterno e justiça, de acordo com as suas próprias obras, por intermédio das vidas sucessivas. É por isso que Ele, quando nos privilegiou com o livre-arbítrio, igualmente nos instruiu com o sentido de responsabilidade, do qual, para o nosso bem, não podemos abrir mão. Pensar é fundamental, amar é divino.
escreveu Salomão, sábio rei de Israel, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O respeito ao Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aqui finaliza o irmão Paiva. Outro raciocínio que merece apreço. Reencarnação não é vingança odiosa de Deus, que é amor, porém, sublime oportunidade que Ele nos concede para a remissão de nossas almas. Significa, portanto, tranquilidade para a consciência, que anseia libertar-se por força da caridade divina. Fechar aspas. Vale aqui, irmã Cristiane, destacar, por exemplo, que essa caridade divina se manifesta nas tantas formas de ajuda que Deus vai nos mandando para a gente conseguir tomar de novo o rumo de nossas vidas. Nós temos, por exemplo, o atendimento pela vida Vale a Pena Lutar, onde pregadoras e pregadores da religião do terceiro milênio estão ali dispostos para auxiliar, para dar uma orientação espiritual nas mais diversas situações da vida. Para que a gente não perca o foco, o que é realmente importante, né? De nós estarmos aqui na Terra para crescer, para evoluir, para aprender primeiramente a amar, como Jesus nos amou e ama. Então a gente precisa realmente estar fortalecendo esses sentimentos, né, esses valores espirituais no nosso coração diariamente. E aí entra essa doutrina sagrada, fraterna da religião divina, que das mais variadas formas nos ajuda a manter esse foco em Jesus, esse foco nos assuntos espirituais superiores, inclusive, então, esse atendimento, esse serviço religioso que você divulgou aí, Franciele, que é o atendimento pela vida, Vale a Pena Lutar, que a gente convida a todos que estejam precisando conversar, ali ler uma palavra de consolo, de conforto, de fortalecimento espiritual, palavras essas inspiradas em Jesus, em seu Evangelho e Apocalipse. Então entre, chatpelavida.religiãodedeus.org, chatpelavida.religiãodedeus.org e converse de 8 da manhã até meia-noite com um dos pregadores ecumênicos da religião divina. Pode também divulgar, né, esse serviço religioso, porque estamos todos dispostos a abraçar fraternalmente, espiritualmente, doutrinariamente, todos que nos procuram. E aí a gente vai vencendo, né, Franciele? A gente vai cumprindo com os nossos propósitos aqui na Terra, vai vencendo cada dia e ajudando as pessoas à nossa volta também a terem esse significado maior da vida e vencerem também suas existências, porque o que nós queremos é que no final dessa caminhada a gente chegue lá no mundo espiritual felizes, todos nós felizes, porque cumprimos aquilo prometido e ainda melhoramos a nossa situação, usando bem, conscientemente, o nosso livre-arbítrio. Isso, irmã Cristiane, muito obrigada, viu, por ter respondido a dúvida da Márcia e de tantas outras pessoas que estão nesta audiência. Deus está presente. Eu que agradeço pela oportunidade. Viva Jesus em nossos corações para sempre!